Eu sou o professor Jorge Benildo e hoje nós iremos falar sobre as ligações químicas, que é um assunto extremamente importante e cobrado em vários vestibulares, concursos, ok? Uma coisa importante que você deve fazer, se você puder, antes de estudar ligações químicas, dar uma olhadinha numa aula minha ou uma aula que você tenha sobre propriedades periódicas e distribuição eletrônica, vai te ajudar bastante a entender, tá bom? Agora, primeira regra sobre ligações químicas. Primeira coisa que nós temos que falar antes de começar a aula é a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Como diz o octeto? 8. Um átomo, para ter estabilidade eletrônica, para ele estar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência, ou seja, naquela última camada dele. Existem algumas exceções, como toda a regra da química, né? Mas 90% dos casos, mais de 90%, o átomo atinge a estabilidade com 8 elétrons na última camada, ok? E existem também 3 tipos de ligações químicas. Aqui nós vamos falar primeiro das ligações químicas interatômicas, das ligações químicas entre átomos. Olha os 3 tipos aqui. Primeiro, ligação iônica. Segundo, ligação covalente. Terceiro, ligação metálica. Qual a diferença entre os 3? Primeira coisa, nós temos que entender a eletronegatividade, como você vê em propriedades periódicas da eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade do átomo de atrair elétron, dele querer elétron. Então, acontece da seguinte forma. Nas ligações iônicas, vai haver transferência de elétrons. Para que haja transferência de elétrons, tem que haver um elemento que queira ganhar e um elemento que queira perder elétrons. Ok? Na covalente, existe compartilhamento de elétrons. Para ver esse compartilhamento, é diferente. Os dois vão querer ganhar elétrons para atingir a estabilidade. E na metálica, é através de nuvem de elétrons. Vai ocorrer entre, como a palavra diz, metálica, ocorre entre metais. Agora, a iônica ocorre entre quem? Metal e hidrogênio ou metal e ametal. Os metais, eles tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar. Então, por isso que vai haver a transferência, eles chegam num acordo, ok? Aqui, ó, entre ametais, o hidrogênio, nesse caso, se comporta como um ametal. Uma ligação, por exemplo, entre um ametal com outro ametal, os dois querem ganhar elétrons. Então, eu quero ganhar, você também quer ganhar, ninguém está disposto a perder. Então, eles compartilham. Tá bom? Agora, o que são formados? Na ligação iônica, são formados compostos iônicos. Na ligação covalente, são formados compostos moleculares. E na ligação metálica, se formam ligas. Ou em casos que tem apenas um tipo de elemento químico, como ferro, aí não vai formar uma liga. Vai ser uma substância simples. Tá bom? Vamos falar agora sobre os compostos iônicos e as principais características deles. Eles são duros, são sólidos à temperatura ambiente e em solução aquosa eles conduzem eletricidade, não no estado sólido, mas em solução aquosa sim. E tem um alto ponto de fusão e ebulição. Isso é importantíssimo quando nós formos falar de compostos iônicos. Então vamos ver como são as ligações iônicas. Vou fazer um exemplo aqui, ok? Magnésio e flúor. Como que ficaria um composto formado por eles? Eu coloquei aqui, olha como é importante saber distribuição eletrônica antes de saber ligação química. Aqui está a distribuição eletrônica do magnésio. Primeira camada ele tem 2, segunda camada 8 e 2 elétrons na última camada, ok? Flúor, 2 elétrons e 7 elétrons na última camada. É um metal com ametal, a ligação vai ser iônica. Se eu tenho 2 elétrons na última camada, regra do octeto. O que é mais fácil? Ele perder 2 e ficar com esses 8? Ou ele ganhar 6 e chegar a 8? É mais fácil ele perder 2. Então, ele vai ficar mais 2. Agora aqui, no caso do flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. O 7 está mais perto de chegar a 8 ou ele vai perder os 7? Isso que é a regra do octeto.
é mais fácil ele ganhar 1, né? Menos 1. Então eu tenho o magnésio mais 2 e o flúor menos 1. Mais 2 com menos 1 dá 0. Não dá 0, né? Então eu ponho 2 vezes menos 1, menos 2 para equilibrar. Então a fórmula do fluoreto de magnésio é assim. E como que ficaria se eu fosse desenhar? Assim, ó, Mg, o flúor com 7 elétrons na última camada e o magnésio com 2. Vou fazer conta cor para ficar mais bonitinho. O magnésio tem que perder 2 e o flúor tem que ganhar 1. Mas o magnésio tem que perder mais 1. Por isso que eu preciso de mais um flúor. Ok? São duas formas diferentes de você chegar na fórmula do fluoreto de magnésio. Tá bom? Vamos falar agora sobre os compostos covalentes, também chamados de compostos moleculares. Quais são as principais características deles? Primeira, a temperatura ambiente eles vão estar no estado líquido ou no estado gasoso. Diferente dos iônicos também, o ponto de fusão e ebulição deles é baixo, não é alto como dos iônicos. E eles não conduzem eletricidade. Tá? Agora, vamos ver aqui as fórmulas eletrônica, estrutural e molecular, como que é, dos compostos moleculares, e também os tipos de ligações que podem existir. Vamos lá. Ligação simples, nós veremos no H2, no gás hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada. Ele é da camada K, só completa com mais um. Então ele precisa de uma ligação só. Então aqui, ó, fica assim, a eletrônica. A estrutural é um tracinho, essa é ligação simples. Ligação dupla, gás oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons numa camada, completa com mais 2. Então ele vai ter que fazer uma ligação dupla aqui, ó. O com O. Fica com 2 tracinhos aqui. Ligação tripla. Gás nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons numa camada. Para ele chegar a 8, precisa de mais 3 ligações. Então ele faz uma tripla aqui, ó. 1, 2, 3. A estrutural dele é assim. Agora esse aqui é um caso, eu vou até mais devagar aqui. É a ligação covalente dativa ou coordenada. A ligação covalente sim, normal, como que é? Um átomo pega um elétron, um átomo com outro elétron e eles compartilham entre si. A coordenada é diferente, que é no SO2. Vou bem devagar. Precisa de 2 ligações e precisa de 2 ligações. Então eles fazem aqui uma dupla. Tá? Ficou esse oxigênio aqui, precisando mais de 2 elétrons para querer ligar com esse enxofre. Só que o enxofre, com 6 mais 2, está com 8, já está completo. Qual é o acordo que eles fazem? Eles fazem uma ligação covalente, só que o enxofre compartilha os 2 elétrons dele. Não é cada um com 1. Ele pega os 2 dele e compartilha com o oxigênio. Essa é uma ligação covalente dativa, também chamada de coordenada. Como que fica estrutural, o desenho da estrutural? Aqui é uma dupla, né? E a dativa você representa com uma seta. Tá bom? Outro tipo de ligações covalentes que nós podemos ver é a polar e apolar, de acordo com a polaridade. Vamos dar uma olhadinha agora. Vamos falar agora das ligações covalentes de acordo com a polaridade das ligações. Lembrando que nós não vamos falar agora sobre se uma molécula é polar ou apolar. Vamos falar primeiro somente da natureza das ligações. Vamos lá. Qual a diferença de polar e apolar? É muito simples. Bem simples mesmo, ó. H e Cl. Hidrogênio 1, cloro 7. Hidrogênio com a metal, ligação covalente. Hidrogênio completa, precisa de mais um elétron, precisa de mais um elétron. Beleza, uma ligação. Agora, como que eu vejo a polaridade? É pela eletronegatividade dos elementos. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando eles fizerem a ligação covalente, o cloro vai puxar um pouco mais para ele o par de elétrons. Então vai ter um polo em direção do cloro. Por isso que a ligação é chamada polar. Quando eu explicar a polar vai ficar mais claro ainda.
tenho 2 oxigênios. Ok? O oxigênio tem 6, precisa de 2. Fazer uma ligação dupla aqui. Agora eu vou ver a polaridade dessa ligação. Eu não preciso saber que o oxigênio tem eletronegatividade de 1,7, 3,8. São os mesmos elementos. Ou seja, quem vai puxar mais para qual lado? Nenhum, vai ser empate. Aqui tem uma força, aqui tem a mesma força, não vai ter polo para lado nenhum. Então vai ser A, que significa negação, né? Apolar. Não tem polo para lado nenhum. Por que é importante saber isso? É importante saber por causa da natureza das ligações e mais para frente para identificarmos se uma molécula é polar ou apolar. Isso é até importante para saber a solubilidade, porque polar só se dissolve em polar, apolar só se dissolve em apolar. Cai muito isso em questão de vestibular, tá? Muito importante saber isso. Vamos lá agora, que tem um resuminho um desenho bacaninha com um resuminho, e vamos fazer exercício. Então, pessoal, olha aqui, ó. Essas ilustrações aqui sobre as ligações químicas, os tipos de ligações químicas. Nós temos aqui os 3 tipos aqui aparecendo. Temos a covalente, que ó, um átomo com outro átomo compartilhando o elétron. Temos a metálica, que é aquela nuvem de elétrons, ó, eles atraídos, os metais. E aqui a iônica, onde um átomo, olha que bonitinho, um átomo transferindo elétron para o outro. E aqui a covalente, é um tipo de covalente, né? A covalente coordenada, também chamada de dativa, em que um átomo compartilha os seus elétrons com o outro, ok? Então, pessoal, vamos trabalhar aqui os conteúdos. Essa questão aqui da Unirio. O dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Então, vamos fazer o CO2. 1 carbono e 2 oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6. Regra do octeto para completar 8. O carbono precisa fazer 2 ligações, o oxigênio... Aliás, o carbono precisa fazer 4 e o oxigênio 2. Esse oxigênio fez 2. Esse oxigênio fez 2. O carbono fez 4. A pergunta é: esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Letra A. Segunda questão. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre as suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa e mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Vamos lá. Metálica. Alta temperatura de fusão e ebulição. Pode ser. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Pode ser também. Mau condutor de eletricidade no estado sólido. Ó, o terceiro não serve, porque os metais são bom condutor de eletricidade até no estado sólido, ok? Covalente. Alta temperatura de fusão e ebulição. Já não é. Não tem boa condutividade elétrica e não é um bom condutor elétrico. Dipolo induzido é referente a forças intermoleculares, ligações intermoleculares entre substâncias covalentes e gases nobres, ou seja, também não serve, já está quase as mesmas características do B. Iônica tem uma alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa e é um mau condutor de eletricidade no estado sólido, ou seja, a resposta certa é a letra D. E a terceira questão. Os compostos formados pelos pares Mg e Cl, Ca e O,
LiO, K e Br possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são respectivamente. Vamos lá, vamos entender o que ele está querendo saber. Ele quer saber a proporção entre cátions, que é o positivo, e ânions, que é o negativo. Então vamos lá. Primeiro é entre Mg e Cl. Como é que nós vamos saber como eles serão? A gente tem que pegar o número atômico e fazer a distribuição eletrônica. Os números atômicos estão aqui, ó. O Mg é 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12. E o cloro é 17. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Deixa eu apagar aqui, esse 6 ficou estranho. 3p5. Então significa, última camada tem 2, última camada tem 7. Então MgCl. Se tem 2, ele precisa perder 2. Se tem 7, ele precisa ganhar 1 para completar o 8, regra do octeto. Então esse 2 vem para cá, fica MgCl2. Então é proporção de 1 para 2. Ok? Então aqui, ó, a gente já está vendo que ou é B ou é D. Segundo caso, cálcio e oxigênio. O cálcio, qual é o número atômico do cálcio? 20. Então vamos lá, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ok? O oxigênio agora. Qual o número atômico do oxigênio? 8. 1s2, 2s2, 2p4. O 4 ficou esquisito. Vamos lá. 4. Então vamos lá. 6 na última e 2 na última. Vamos lá. Regra do octeto. Se eu tenho 6, eu preciso ganhar 2 para completar. E se eu tenho 2, eu vou perder esses 2. Então, mais 2 com menos 2 dá 0. Então, fica certinho. É a proporção de 1 para 1. É aqui ou aqui. Olha lá. Provavelmente é a letra D. Mas vamos continuar fazendo. O outro é lítio e oxigênio. Lítio é número atômico 3. 1s2, 2s1. Ele tem 1 na última camada. Ó, Li mais 1. E o O eu já fiz, né? Lítio e oxigênio. O oxigênio eu já fiz. Aqui, ó. Ele é menos 2. Mais 1, O, menos 2. Esse 2 vem para cá. Então, são 2 lítios para 1 oxigênio. Então, ó, realmente deve ser o D mesmo. Vamos continuar fazendo. O último. Potássio com bromo. Potássio tem número atômico 19. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. E o bromo? Número atômico 35. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Ok? O potássio, então, ele na última camada, o último nível dele é 4, só tem 1. Então é mais 1. O bromo, o último nível dele, ó, é 4 também. 5 com 2, 7. Se ele tem 7, ele precisa ganhar 1. Então, mais 1 com menos 1, equilibra. Então, a proporção é de 1 para 1. Ela realmente é a letra D. Entendido? Beleza? Então, pessoal, espero que tenha sido bom, que vocês tenham aprendido um pouco com isso, pelo menos. E compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem os vídeos novos. Toda semana sai mais um vídeo. Se inscrevam também no Instagram, lembrando que é Química Resumida no Instagram e o nome do canal também é Química Resumida. E o objetivo é esse, é dar o conteúdo bem objetivo, bem específico para que todos possam aprender a química. Que esse vídeo chegue a todo mundo que estiver precisando para uma prova, para um vestibular, para um concurso. Então, me ajudem, compartilhem aí. Meu objetivo é a química
chegar a todos, tá bom? Obrigado.